Bom dia, galera da Química. Estamos aqui com mais um TJ Explica aqui para vocês, tá ok? Vamos lá aqui, ó. Hoje nós vamos trabalhar com forças intermoleculares. Tá? Eu vou dividir essa aula em duas partes, para não ficar muito longa. Então vai ter a primeira parte que a gente vai discutir aqui as forças, algumas forças como dipolo induzido, dipolo permanente. E na segunda parte da aula, vou trabalhar com vocês sobre as ligações de hidrogênio, né, e o tipo de força íon-dipolo, ok? Mas vamos lá. Primeiro vamos entender aqui o que são essas forças intermoleculares, ok? De uma forma aqui, de um conceito bem simples, as forças intermoleculares são as formas, como as moléculas dos compostos polares ou apolares formados por ligações covalentes interagem entre si. Primeira coisa que eu quero apresentar para vocês aqui é que forças intermoleculares são interações entre moléculas. Então é importante, né, você perceber aqui, ó, que a interação é entre moléculas, tá? Outra coisa que nós podemos discutir aqui com vocês em relação às forças intermoleculares é justamente essa interação entre as moléculas que vai permitir algumas conclusões aqui para a gente a respeito da matéria, né, na sua forma sólida, como é que ocorre essa agregação aqui na forma sólida, como é que ocorre a agregação dessa matéria, da substância em si, no estado líquido e no estado gasoso. Assim como, né, entender como é que algumas substâncias apresentam ponto de fusão maior do que outras substâncias. Ou poder compreender também como é que algumas substâncias são mais voláteis ou menos voláteis do que outras substâncias. Tá? E até entender como é que ocorre o processo de dissolução, né, em certas substâncias. Por exemplo, né, por que a água não interage com o óleo? Qual é a justificativa disso? Então, tudo isso está relacionado, né, em cima de forças intermoleculares, ok? Bom, e diante disso, nós vamos estudar 4 tipos de forças intermoleculares, que são elas: dipolo induzido, dipolo permanente, ligações de hidrogênio e íons dipolo. Tá? Inicialmente nós vamos estudar essas duas aqui, ó. Ok? E depois, na segunda parte da aula, vamos estudar ligações de hidrogênio e íon dipolo. Então vamos lá. Iniciando aqui com vocês, tá? Dipolo induzido, dipolo induzido, ou também chamado aí de forças de Van der Waals, forças de London. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que, gente, falou em dipolo induzido, não esqueça, associe logo a molécula apolar. Tá? Então, esse tipo de interação, esse tipo de força intermolecular, ela vai estar ligada, vai estar associada a moléculas que são apolares. Ah, professor, eu esqueci o que é uma molécula polar. Gente, se você esqueceu o que é uma molécula polar, o que é uma molécula polar, tá? Dá pausa nesse vídeo, volta lá para a nossa aula de polaridade, faz uma revisão, ok? Não adianta você continuar nesse vídeo se você não está lembrado o que é molécula polar e apolar. Ok? Porque você vai precisar disso aqui, tá bom? Vamos lá. Diante disso, eu coloquei aqui para vocês, tá, um esquema que representa o movimento aqui de moléculas apolares. Tá? Isso aqui, vamos dizer para vocês que são moléculas gasosas, né? Supondo aqui que essas moléculas gasosas são as moléculas de oxigênio. Então, é natural no estado gasoso que as moléculas estejam em um movimento aleatório, rápido, tá, em todas as direções aqui.
tá? Então, veja bem, vamos analisar algumas questões que são importantes para a gente poder entender esse tipo de força. Podemos dizer o seguinte, ó, que, primeira coisa aqui, veja que não existe diferença de eletronegatividade entre os oxigênios que estão presentes nessa ligação. Diante disso, você vai perceber uma nuvem eletrônica aqui, ó, essa parte vermelha aqui, que eu estou chamando para vocês de nuvem eletrônica, densidade eletrônica, igual em relação aos dois átomos aqui. Claro que tem que ser igual, porque se não existe diferença de eletronegatividade, tá? Então a força que esse oxigênio exerce sobre os elétrons da ligação é igual à força que esse oxigênio também vai exercer sobre os elétrons da ligação. Então vai formar uma densidade eletrônica que nós chamamos densidade assimétrica, tá? Então ela é uniforme e igual, né, em relação aos dois átomos aqui da ligação, beleza? Então, mesma coisa aqui, ó, com essa molécula de oxigênio. Então você percebe que, inicialmente, eu posso representar para vocês aqui que elas estão distantes uma da outra. Aqui, apresentam uma certa distância. E isso vai permitir, essa distância aqui, vai permitir que elas continuem aqui, ó, na sua forma assimétrica, e a gente pode dizer que essa forma assimétrica aqui vai justamente caracterizar, né, suas condições de moléculas apolares. Gente, mas você há de concordar comigo. Se essas moléculas estão em movimento aqui aleatório, é impossível que em um dado momento essa molécula não se aproxime dessa outra. Tá? Isso seria impossível. Seria desafiar, né, os conceitos da entropia. Tá? O que acontece? Acontece que uma molécula de oxigênio vai se aproximar da outra molécula de oxigênio. Tá? Isso, claro, de forma rápida, tá? De forma aleatória, mas isso vai acontecer. E quando isso acontecer, vai ocorrer o seguinte, ó. Se aqui você tem uma densidade de elétrons, densidade de elétrons aqui também, você sabe que negativo com negativo ocorre o que nós chamamos de repulsão elétrica. E por sua vez, essa repulsão elétrica aqui, ó, vai criar uma condição que nós chamamos de dipolo instantâneo ou dipolo induzido. Ou seja, de uma forma instantânea, um lado do oxigênio vai ficar positivo e um outro lado vai ficar o quê? Negativo. E isso justamente vai conduzir à formação do que nós chamamos aqui, ó, de dipolo induzido. O que acontece? Devido à natureza dessa força ser instantânea, ser induzida, a gente pode dizer para vocês, podemos afirmar que essa é uma força fraca, tá? É um tipo de interação fraca que vai ocorrer aqui. Por isso que é muito comum, né, substâncias gasosas apresentarem esse tipo de interação, esse tipo de dipolo induzido. Tá? Mas eu quero deixar claro para vocês que isso é uma característica de moléculas apolares. Tá? Então, se sua molécula apolar estiver no estado líquido, o tipo de força que vai existir entre elas é dipolo induzido. Se a sua molécula apolar estiver no estado sólido, significa dizer que o tipo de força que interage nessa molécula é dipolo induzido. Tá? Que fique claro isso aqui para vocês. Mas, ó, eu digo para você que isso aqui é um dipolo instantâneo. Da mesma forma que nós formamos aqui esses dipolos aqui, eles podem simplesmente voltar à sua condição que? Inicial. Ó, formou a sua condição inicial, mas de uma forma rápida, instantânea, pode voltar novamente a produzir aqui os dipolos induzidos. Aí você percebe uma diferença aqui, ó. Veja que eu falei para vocês que essa nuvem aqui é uma nuvem simétrica. Não há diferença de densidade aqui, ó, eletrônica entre os átomos.
Mas o que aconteceu aqui? Né, devido à formação desse dipolo induzido, o que ocorreu com a nuvem? Ela sofreu uma assimetria. Veja que um lado do oxigênio ficou mais, podemos assim dizer, mais recheado de elétrons. E o outro lado ficou menos recheado de elétrons. Então houve uma mudança aqui, ó, na nuvem eletrônica, deixando essa nuvem eletrônica aqui assimétrica. Tá? Isso caracterizando, claro, um dipolo para a gente aqui, ó, um dipolo induzido, ou também pode ser chamado de dipolo instantâneo. Tá ok? Diante disso, nós podemos verificar outros casos aqui. Ó. Por exemplo, umas perguntas aqui que vai surgir. Forças de dipolo induzido só se aplica a substâncias gasosas? Gente, eu já tinha dito para vocês que se sua molécula, independentemente dela estar no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso, se sua molécula for apolar, o tipo de força, o tipo de interação, né, que vai ocorrer nela, forças intermoleculares, vai ser dipolo induzido. Mas colocando aqui um exemplo, ó, o iodo na sua forma sólida. Tá? O iodo, mesmo na sua forma sólida, o tipo de interação que vai ocorrer aqui é dipolo induzido, dipolo instantâneo. Só que esse tipo de força é tão fraca, gente, tão fraquinha que para o iodo sair do estado sólido e chegar ao estado gasoso é muito rápido. Né? Esse efeito aqui a gente chama de sublimação, um processo físico. Ele sai do estado sólido e vai para o estado gasoso aqui, muito rápido, com muita facilidade. Por quê? Porque as interações de polo induzido são fracas. Então, né, essa força de coesão para unir, tá, um iodo a outro iodo na forma sólida, tá, não vai produzir estabilidade. Então, rapidamente ele sai do estado sólido e vai para o estado o quê? Gasoso. Ok? Outra curiosidade, que no caso aqui é mais curiosidade mesmo, é como a lagartixa consegue andar pelas paredes. Gente, né, será, né, quem nunca viu uma lagartixazinha aí, né, andando pela parede e não tenha feito essa pergunta? Não sei, eu já fiz, a primeira vez que eu vi uma lagartixa, né, escalando uma parede, eu imaginei o que acontecia, né? Bom, será que é porque ela tem ventosas aqui nas patinhas dela, tipo o polvo? Né? Não, não é isso. O que acontece é que a explicação para isso aqui é justamente estar relacionado aqui, ó, com as forças do tipo dipolo induzido. Né? As moléculas que estão, as partículas que estão aqui, né, na patinha da lagartixa, interagem com as moléculas que estão presentes aqui na superfície do sólido, e aí essa interação vai produzir para a gente um dipolo instantâneo, né? Vai produzir um dipolo induzido, fazendo com que haja atração eletrostática entre a pata da lagartixa e a superfície da parede. E a mesma facilidade com que a lagartixa consegue se prender na parede, ela também tem facilidade de se desgrudar da parede. Por quê? Porque o tipo de dipolo induzido, o tipo de interação que ocorre aqui é fraco. Ok? Beleza? Vamos lá, continuando. Dipolo permanente, dipolo permanente. Gente, e aí, ó, dizendo aqui para vocês que esse tipo de molécula aqui, ó, para que ocorra essa interação, essa molécula ela é de natureza polar. Tá? Então, como diferenciar as forças intermoleculares permanente, do dipolo permanente com dipolo induzido? Tipo de molécula. Molécula é apolar, dipolo induzido. Molécula é polar, dipolo permanente. Ok? Claro que vai ter a forma mais extrema do dipolo permanente, que são as chamadas ligações de hidrogênio, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas vamos lá. Dipolo permanente é bem simples, tá? De entender. Né? Primeiramente, eu coloquei aqui para vocês duas moléculas.
né, formadas aqui, obviamente, por ligação de ligação covalente, tá? E você percebe que, em relação à nuvem eletrônica aqui, ó, existe algo já diferente aqui para você olhar. Veja que, do lado do cloro, você tem uma nuvem eletrônica bem mais acentuada do que do lado do hidrogênio. Claro, gente, porque aqui tem diferença de eletronegatividade. O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, consequentemente, a densidade de elétrons ao redor do cloro vai ser maior, tá? E isso vai fazer com que a molécula se torne uma molécula o quê? Polar, tá? E quando você tem uma molécula polar, vai existir um tipo de força intermolecular aqui entre moléculas, tá? Essas forças aqui entre moléculas, caracterizada como dipolo permanente. Por quê? Se uma molécula de HCl se aproxima de outra molécula de HCl, esse cloro aqui, permanentemente, ele tem uma densidade negativa maior. E o hidrogênio, permanentemente, tem uma densidade negativa menor, fazendo com que ele tenha características positivas. Ou seja, então, através de uma atração eletrostática aqui, ó, negativo atrai positivo, positivo atrai negativo, vai formar um tipo de ligação ou uma força de coesão unindo essa molécula a essa outra molécula aqui, tá? Chamada de dipolo permanente. Da mesma forma, professor, qual é o estado, né, em que a matéria se encontra se ela for formada por ligações, por forças intermoleculares de dipolo permanente? Gente, de novo, ela pode se encontrar no estado sólido, pode se encontrar no estado líquido, pode se encontrar no estado gasoso, certo? O HCl, por exemplo, o HCl é um gás, tá? Na sua forma pura. Então, mesmo ele sendo um gás, o tipo de interação que ocorre entre essas moléculas aqui, ó, tá? É dipolo que permanente. Você tem o HCl na forma líquida quando ele está na forma aquosa, tá? Dissolvido ali na água, ok? Beleza? Compreendeu? Então vamos lá. Gente, a nossa próxima aula aqui, tá? Sim, outra coisa, para a gente não poder esquecer aqui. Eu já posso colocar aqui para você uma relação, né, de ordem de força entre as duas moléculas entre as duas forças que nós analisamos aqui, tá? Por exemplo, eu posso dizer para você que o dipolo permanente, tá, é um tipo de força intermolecular maior do que o dipolo induzido. Ah, professor, mas isso vai dizer o que para mim? Por exemplo, né, se eu pergunto para você aqui, quem é que tem maior ponto de ebulição? Ou seja, é uma substância que está unida por dipolo permanente ou uma substância, né, que está unida por dipolo induzido? Aí você vai analisar, tá certo? Se você perceber, as forças de dipolo permanente são maiores, são mais fortes, né, do que as de dipolo induzido. Consequentemente, para fazer com que essa molécula sofra ebulição, você vai precisar de mais energia para poder quebrar as ligações, né, para poder quebrar essas ligações de coesão que unem uma molécula a outra. Consequentemente, o ponto de ebulição de moléculas unidas por dipolo permanente é maior do que o ponto de ebulição de moléculas unidas por dipolo induzido. Tranquilo? Então essa foi a nossa primeira parte da aula de forças intermoleculares. Falamos aqui, tá, de dipolo induzido e falamos também de dipolo permanente, ok? Então a segunda parte da nossa aula será para falar sobre um outro tipo de força intermolecular bastante importante, né, que é as chamadas ligações de hidrogênio, tá? Então vamos lá. No mais, desejo para vocês bons estudos
e até a próxima aí.